Olá, pessoal. A gente está mais uma vez aqui no nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. E hoje a gente vai entrevistar aqui a doutora Tatiana Franco. Tatiana Franco, que é fonoaudióloga e que, assim, já vou falar agora como que a gente se conheceu. Eu fazia um estágio em Bauru, em 2001, então calcula a idade aí mais ou menos, né? Acho que era 2001 mais ou menos, né? E ela estava fazendo já a graduação, pós-graduação já. Pós-graduação. Ixi, já estava fazendo pós em 2001, então vocês veem por aí. Em fonoaudiologia e principalmente na parte da deglutição, da fala, são poucas as fonoaudiólogas que têm tanta especialização nessa área quanto a Tatiana. Então eu estou tendo o prazer de receber ela aqui, ela que também trata minha mãe, né? E de vez em quando eu trato alguns filhinhos, o filhinho dela também, quando precisa, né? Então a gente troca muita figurinha. E aí, Tati, tudo bom? Tudo bem, Sandra? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Realmente, já faz um bom tempo que a gente se conhece. E, de fato, naquela época eu fazia pós-graduação em fono na área da neurologia, que é uma área bem específica mesmo, e que cuida, né, de pacientes pós-AVC, derrame, pessoas que sofreram acidentes, ou mesmo crianças com alterações neurológicas também. E aí comecei aí minha carreira nessa área e depois fui me desenvolvendo em outras áreas também. Fiz a pós-graduação em voz, hoje eu trabalho bastante com a área de voz, a parte de comunicação como um todo. Mas a área da fonoaudiologia é uma área muito extensa, né? Então a gente cuida desde crianças até idosos. A gente tem o privilégio de cuidar da comunicação e da audição de crianças a idosos. Muito legal, importantíssimo, né? A gente tem visto cada vez mais a importância da comunicação e como isso, às vezes, a falta da comunicação pode isolar uma pessoa da comunidade, né? Principalmente Sim. Os idosos que a gente vê, né? Criança nem se fala, perde todo o desenvolvimento acadêmico que ela podia estar tendo se ela não conseguir ouvir bem e não se conseguir se comunicar bem também, né? E eu tenho visto que você tem tratado também algumas crianças com dificuldade escolar. E até uma curiosidade minha, tá? Porque eu não sei exatamente como isso funciona. Eu sei que deve ser bem difícil, porque lidar com criança não é fácil. Mas vejo que vocês atingem os objetivos, eu vejo os resultados, né? Isso. Então, na verdade, essa área, né, dentro da fonoaudiologia, a gente chama de fonoaudiologia educacional, que é quando a saúde, né, a fonoaudiologia auxilia a educação. Então, como você disse, crianças desde pequena, crianças que não se comunicam bem, se elas ficam atrasadas aí no processo de início de fala, ou se elas falam errado por muito tempo, elas invariavelmente vão ter transtornos na hora do aprendizado escolar. Então, elas vão ter dificuldades para aprender a escrever e ler. Quando essas crianças têm a dificuldade para aprender a ler e escrever, ou por algum motivo desenvolve a leitura e a escrita, mas mais lá na frente vão ter dificuldade de compreender a leitura, ou fazer um texto escrito, muitas vezes porque não consegue fazer muito bem um texto falado, né? Então não tem uma narrativa oral boa. Então são crianças que vão ter dificuldade para escrever, elas também são indicadas para fonoaudiologia, né? E quando a criança está na escola e ela fala errado, aí é fácil, ela chega fácil para fono, né? Então, fala errado, a professora sinaliza para a mãe, para o pai, para procurar fono, ou vai no pediatra, ou vai no otorrino, está falando errado, a criança, os pais orientam a procurar fono. Mas nessa área específica da fonoaudiologia, que é a fonoaudiologia educacional, nem sempre a gente vai receber só crianças que falam errado. Às vezes a gente recebe uma criança que fala corretamente, mas que tem um vocabulário que não é muito adequado para a idade, ou tem um vocabulário bom, mas tem algumas outras questões de dificuldade de elaborar uma frase completa, isso oralmente. E aí isso também acaba passando para a escrita. Então nós vamos vendo diversos problemas em relação à leitura e à escrita que podem ser trabalhados dentro da fonoaudiologia. E não só, por exemplo, na área pedagógica. A gente soma os trabalhos, né? A área psicopedagógica, a área pedagógica com a área fonoaudiológica. E isso é muito legal porque eu acredito que no passado essas crianças eram simplesmente deixadas de lado, taxadas como incapazes de aprender e etc. De burro, né? Era Sim. bem assim que se falava. Professores mesmo falam
que assim, era algo terrível, né? Sim. E hoje em dia você consegue recuperar uma criança que está nessa situação. É possível recuperar. Sim, a gente precisa entender o que está acontecendo com a criança. Mas isso que você falou é muito importante, porque na nossa época a gente lembra, né? Aquela criança que estava dentro da sala de aula e que às vezes tinha um pouco mais de dificuldade, que todo mundo chamava de preguiçoso. Sim, na melhor das hipóteses. Exatamente, na melhor das hipóteses, exatamente. E hoje em dia, a gente ainda vê, né, uma mãe ou um pai às vezes chegando, não, mas isso não é preguiça? Você tem certeza que isso não é preguiça? E a gente vai mostrando e pontuando, e a pessoa vai percebendo que não é preguiça, é dificuldade, né? A gente tem uma diferença entre o que é uma dificuldade e uma preguiça. E aí tem muitas pessoas que falam, antigamente não tinha nada disso, antigamente as coisas eram diferentes. Não, antigamente não se tinha estudo dessa ciência. Hoje tem, então a gente não pode ignorar. Claro que nem tudo é um transtorno, nem tudo é uma dificuldade. Tem crianças que não querem estudar, tem famílias que não apoiam as crianças no estudo. Aí é diferente. Aí nós estamos falando de uma outra realidade. Nós estamos falando de um ambiente que não está favorecendo uma criança a estudar. Agora, se o ambiente é favorável, se a família é uma família que exige da criança um mínimo de estudo e a criança não consegue se desenvolver, alguma coisa tem. Né? E aí é a hora que a gente consegue fazer essas diferenças. Então, é uma criança que tem uma dificuldade escolar, por exemplo, tem um déficit de atenção, ou porque está passando por algum problema emocional, ou às vezes até, por exemplo, na área otorrinolaringológica, que elas se entrelaçam a questão da própria adenoide, se a criança não dorme bem, é desatenta, enfim, vários motivos que podem estar levando a criança a ter dificuldade escolar. Aí a gente trata essa dificuldade, trata esses fatores externos, né, que não é atrelado à dificuldade. A criança vai melhorar desses problemas, ela melhora da dificuldade, com a nossa ajuda e com a ajuda da pedagoga. Agora, se a criança mantém essa dificuldade, ou melhora, mas não a ponto de atingir o que a escolaridade dela precisa ser atingida, exige isso, então, com certeza, a gente está diante de um transtorno da aprendizagem, que daí são as famosas dislexias. Né? Então, aí isso que eu ia entra, te perguntar. aí que entra na questão do que a gente chama de transtorno. Então, tem uma diferença entre uma criança que tem preguiça, ou que não está apta a estudar, ou que não está numa família que favorece o estudo, com uma criança que tem uma dificuldade por algum outro motivo que esteja acontecendo, e as crianças que, de fato, têm o transtorno, que é a dislexia, que é um transtorno que é genético, que é, né, neurobiológico genético, então não tem nada a ver. E ela tem base na linguagem. Então, a gente vai ver uma criança com dislexia que tem dificuldade tanto na comunicação, muitas vezes nesse processo do aprendizado da leitura e a escrita. Às vezes aprende, mas tem outras questões lá na frente. Então, a gente vai ver uma criança com outros tipos de dificuldade. Sim. Importantíssimo a gente saber que tem esses recursos, né? Porque às vezes essa informação que você está passando aqui para a gente, Tati, é importantíssima porque não chega nas pessoas, é muito raro. Eu estou tratando meu filho na clínica da doutora também e ótimos resultados. Mas a gente sabe que é uma coisa muito pouco divulgada. Essa criança vai rodar muito ainda até ela chegar numa profissional que possa ajudar. Infelizmente, são coisas que são resolvíveis. O Tom Cruise, ele era disléxico, é isso? É verdade? Era não, ninguém deixa de ser. Mas ninguém nota, né? Não, porque... Queria eu ser o disléxico famoso que nem ele. Sim. Tem vários famosos aí disléxicos, né, que tem esse diagnóstico. Alguns a gente não sabe se é verdade ou não. Mas a questão da dislexia, ela tá na leitura e na escrita. Então, se a pessoa tem uma habilidade de decorar, memorizar, como ele deve ter para poder fazer um filme, então a dislexia não vai atrapalhar em nada, né? Eu sempre falo, o diagnóstico, na verdade, ele serve mais para a gente poder ter um norte do que vai ser seguido, de onde a gente vai atingir e também do que é previsto pela lei em termos de direito. Agora, não é para condenar ninguém, né? Uma criança com dislexia, ela não vai ser um adulto incapaz de se dar bem em alguma profissão que ele escolha, pelo contrário, né? É melhor que ele saiba, é melhor que a família saiba para que possa ser trabalhado enquanto criança e a gente cada vez mais minimize essas alterações. Então, adultos que hoje não foram tratados sofreram muito na fase escolar, sofreram muito e muitas vezes chegam agora na fase adulta
com medo de entrar em certas áreas da vida, porque vai se haver com a leitura, vai se haver com a escrita, né? Fica limitado. E agora as crianças que a gente trata, que já são adolescentes hoje, até já passaram da faculdade, estão super bem, porque a gente consegue, de fato, minimizar. Então, não cura, mas a gente minimiza. Uma pessoa disléxica, ela vai ser disléxica sempre, mas a gente minimiza essas dificuldades. Né? Então, isso que é importante. Importantíssimo o recado que é deixado aqui, então, para vocês, pais. Participem da vida escolar dos seus filhos. A gente sabe que é difícil, porque todo mundo trabalha hoje em dia, mas é preciso, porque não dá para você... Esse trabalho tem que ser feito em conjunto com a professora, que tem que, às vezes, levantar a lebre, mas o pai precisa prestar atenção naquilo que está sendo dito e saber que existe tratamento, né? Isso é o melhor, porque antigamente não tinha e hoje a gente sabe que existem saídas que melhoram bastante, né? Não, com certeza. E é importante sempre pensar também, né, Sandro, nessa questão da equipe multidisciplinar, porque a fono, ela vai cuidar dessa área da linguagem e da linguagem escrita, mas a gente precisa, obviamente, do psicopedagogo para trabalhar as lacunas de aprendizado que essa criança já tem, que isso não vai ser trabalhado na fono. A gente precisa do médico otorrinolaringologista para fazer uma boa avaliação da parte da respiração, para ver se essa criança não tem um outro agravante, que é a adenoide, que pode deixá-la dormindo mal e mais desatenta, então precisa ser tratado. A gente precisa da parte do otorrino e fono, da auditiva, para a gente ver se certificar de que essa criança escuta bem. Oftalmologista, para ver se essa criança enxerga bem. Então, são vários profissionais para depois a gente chegar lá na frente e dizer, nossa, ele realmente era preguiçoso. Né? Para acabar nesse diagnóstico. Exatamente. Né? Não, você lembrou bem, assim, são todos em prol do paciente. Acho que isso é importante. E bom, isso aqui em Mogi a gente tem muito, né? Muito. Graças a Deus, essa interação com as outras especialidades. Em São Paulo, onde eu atendo também, a gente tem, mas como São Paulo é muito grande, é mais difícil, né? Então a gente às vezes não se conhece como a gente gostaria. Talvez no bairro até é possível, mas só ali, né? E isso é importantíssimo, essa interação é o que você falou, né? Eu nem citei aqui porque a gente não estava falando de audição, mas a audição, que é a minha área, né? Sim. É primordial. Então, o ideal seria que também o médico fosse atento a isso. Se ele tem um tempo maior para essa consulta, de conversar com o paciente e ele poder perguntar, por exemplo, está indo bem na escola e ouvir de fato, né? Isso também é essencial, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa possibilidade no atendimento mais rápido que acontece. Então, é importante essa atenção mesmo. Porque se a queixa não respira bem, vai lá, olha o nariz e acabou, né? Mas se não respira bem, mas como que dorme? No dia seguinte, tá atento, não tá com preguiça, vai pra escola, como que fica na escola, a professora se queixa, não se queixa. Porque são perguntas que a gente, né, enquanto fono, vai fazer, obviamente, mas que passa batido nos médicos. A criança chega muito mais rápido no médico do que na fono, né? Sim. Então, aliás, ela passa pelo médico, pelo pediatra, pelo otorrino. Então, a gente precisa realmente que seja percebido isso antes, porque quanto mais tempo essa criança demora para chegar, maior vai ficando essa lacuna de aprendizagem. Maior vai ficar nesse buraco que ela tem. E aí é mais difícil de fechar. Né? Então, quanto mais rápido essa criança chega, melhor. E um dos profissionais que também é essencial dentro desse trabalho é um psicólogo. Porque toda criança que tem uma dificuldade, que se sente mal dentro da sala de aula por não aprender, ela tem uma autoestima baixa, ou ela vai demonstrar isso de uma outra forma, e um psicólogo precisa também ali dar o suporte, tanto para a criança quanto para a família. É importantíssimo. Mais um especialista que a gente coloca e assim, isso faz parte, porque é um problema multifatorial, né? Tem várias perspectivas para você abordar o assunto e é um problema recorrente. A gente sabe quantas crianças têm dificuldade escolar. Eu vejo hoje em dia, assim, não sei se hoje em dia a gente vê mais, porque diagnostica mais, mas eu direto vejo essa queixa recorrente no consultório. Porque a gente tem tempo de perguntar também, porque senão ia passar batido, né? Agora vamos falar de outras áreas que você trabalha também. Eu sei que você trabalha muito com o pessoal que eu não sou esse caso, mas pessoas que falam bastante para a TV. Eu falo de vez em quando, tá? Não é direto. Mas pessoas que trabalham com a TV, com voz, com canto. Como é que é esse trabalho?
Isso, essa área da fono. Então, assim, como na medicina, né, na fonoaudiologia também, nós temos diversas áreas. Essa que a gente estava conversando agora sobre a questão do aprendizado é a fonoaudiologia educacional. E lá na clínica, né, como você mesmo disse, tem profissionais. Então, a gente tem hoje fonoaudiólogos que são especialistas nessa área. Eu sou especialista na área de voz e na área de neurologia, que é a parte de deglutição, como você disse. Na área da voz, a gente pode trabalhar tanto com as pessoas que têm problemas de voz, como são as pessoas que chegam muito mais rápido no consultório otorrinolaringológico, né, com alteração de voz. Então, professores que ficaram roucos, ou outros profissionais da voz, ou pessoas que não são profissionais, mas que ficaram roucas por algum motivo, precisam ser tratados e muitas vezes precisam dos exercícios, né, da fonoterapia para melhorar o problema de voz. E temos também pessoas que não têm problemas de voz, que daí a gente não engloba no pacote de tratamento, mas sim um treinamento, um aperfeiçoamento da voz, que são profissionais que querem melhorar aí o seu potencial de comunicação. Então, os profissionais que atuam frente às câmeras, então jornalistas, apresentadores, atores, cantores e também os influencers hoje, como você, que já está se tornando um influencer, um candidato a influencer. Exatamente. E é muito importante, porque as pessoas gostam de assistir conteúdos na internet de pessoas que falam bem. Quem não fala bem ou quem não tem uma voz agradável não passa credibilidade. E aí, consequentemente, ninguém assiste. Sim, né? sim. Então, a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento. E aí, essa é uma das áreas que eu trabalho realmente, para aperfeiçoar esse potencial de comunicação. Eu recebo muitos professores. Sim. É uma classe que eu tenho muito carinho. Meu pai foi professor, minha mãe é professora. E eu sei que vão todos para o céu. Minha esposa é professora. Eu sei que vão todos para o céu sem escala, sabe? Porque é uma profissão que deveria ser a mais valorizada, Sim. como é no Japão, por exemplo. Sim. E aqui a gente sabe que não é. Sim. E muitas vezes isso vai passando batido, porque é aula atrás de aula e às vezes uma carga grande, né? De tempo de uso de voz. E às vezes também não sabe o que fazer, né? Não tem a orientação de uma fono para minimizar esse problema. E nem sabe, às vezes, que precisa se hidratar, né? Que eu acho que é básico, principalmente agora nessa época que a gente está vivendo, né? De tempo seco. Sim, sem dúvida. É uma coisa assim, que a gente está com água aqui, tá, gente? Mas é preciso lembrar, assim, de ter uma garrafinha. A professora tem que estar com uma garrafa de água o tempo todo do lado dela, que é o mínimo que ela pode fazer. E eu poderia fazer muito mais, que é passar com uma fonoaudióloga e tentar fortalecer as cordas vocais. Porque as cordas vocais são músculos, né? Então é como se fosse uma academia. Para voz, né? Exatamente. Eu não sei nem se a gente consegue uma imagem aí, o Léo, de uma laringe ou corda vocal. Tenta ver o que você tem de imagem. Enquanto isso a gente pode conversar, tá? Tá. Mas são exercícios, porque se você usa muito um músculo, você precisa ter ele forte. Exatamente. E os problemas mais comuns, as pessoas perguntam o que tem, os famosos calos de corda vocal, que pode ser um pólipo, pode ser um cisto. E eu, sinceramente, prefiro tratar com a fono do que cirurgicamente, porque nem sempre a cirurgia, nesses casos, são bem-sucedidas com o tratamento fonoterápico, né? Sim. A indicação, por exemplo, nódulos vocais nem tem realmente indicação cirúrgica. A indicação é tratar com fono, obviamente, né? Que são os calos mais comuns em professores. Aqui estão as né? cordas vocais, gente. Isso. Então, assim, todo esse aparelho fonador, ele precisa estar bem hidratado, né? Que a gente chama de aparelho fonador desde a boca até essa região aqui da laringe. Precisa estar bem hidratado. E, realmente, como você falou, a gente precisa trabalhar a musculatura. Então, precisa de exercícios, assim como o corpo. Né? Então, a gente vai para academia para ficar com o músculo tonificado, condicionado. Na região aqui das pregas vocais, das cordas vocais, não é diferente. A gente precisa exercitar, principalmente a pessoa que trabalha com a voz em tempo integral, que no caso que a gente comentou agora, os professores. Então, professor é uma classe que deveria receber orientação fonoaudiológica e otorrinolaringológica em massa. Toda escola devia ter uma fono, Toda escola deveria dar esse presente para os professores, porque é um presente. Sim. Porque muitos professores que chegam no consultório, às vezes com 60 anos, 50 anos, já próximo até de se aposentar, nunca
fizeram um exercício vocal. E muitas vezes chegam assim, chateados, tristes, porque falam, não sei o que está acontecendo, eu nunca perdi a voz, nunca foi assim. E como o corpo vai envelhecendo, as pregas vocais, essa região também. Então, é mais comum que a gente também encontre professores em idade mais avançada iniciando um problema vocal. Não que não possa acontecer em professores mais jovens, que estão aí com uma demanda vocal alta, né? Trabalham muito, ou abusam, ou usam a voz de forma inadequada, ou tem problemas também associados, rinite, sinusite, que são os problemas tratados por vocês, que são agravantes, né? Aí em algum problema de voz. Mas quando vai ficando mais velho, é obviamente mais fácil de desenvolver um problema vocal se a demanda continua muito alta. Então, exercitar, fazer exercícios vocais é extremamente importante. É o instrumento de trabalho do professor, a voz. Então, precisa ser trabalhado. Sim. E é sempre bom lembrar, né, que uma rouquidão que esteja se perpetuando por muito tempo precisa ser investigada. É preciso fazer um exame para se enxergar as cordas vocais. Isso aí é com a gente, com os otorrinos. E toda rouquidão que persiste mais do que, vamos lá, 10 dias, é suspeito, tá? Inclusive de câncer, de tumor, principalmente se for um paciente tabagista, ou etilista, ou os dois, o que ainda é mais grave. Sim. Né? Então, infelizmente, eu faço muito diagnóstico de câncer de pregas vocais, das cordas vocais, tanto no privado quanto no público, e requer muito assim essa atenção prévia, né? Falar, opa, não pode achar que é normal, a pessoa está sempre rouca, né? Se ela ficou rouca, sei lá, alguns dias por uma gripe, tudo bem, mas passou um tempo disso, já não é normal, né? Sim, exatamente. Essa orientação, passou de 8 a 10 dias, aí já não é uma rouquidão de uma gripe, ela provavelmente está atrelada a alguma alteração. E se é um professor, se usa muito a voz, obviamente que a gente vai pensar em casos com alterações de voz mais simples, né? Mas realmente a rouquidão ou a dificuldade para engolir, ela pode ser indício de um problema como câncer. Então tem que ser investigado o quanto antes, porque tudo que é investigado e descoberto antes é mais fácil de tratar e mais chance de cura também, né? Sim. E o que você citou também, que é a presbifonia, não é? Isso. Presbifonia é aquilo que... O que acontece? A gente perde um pouco da acuidade visual com o tempo, da acuidade auditiva e também do tônus das cordas vocais. Então, pode ver que o pessoal que tem mais idade, às vezes já tem aquela voz mais fraquinha, né? Mais trêmula, porque já é um músculo mais fininho, né? Isso. E isso pode ser treinado também e pode ser melhorado, né, Tati? Não, com certeza. A corda vocal, né, a prega vocal, ela vai perdendo o formato dela. Então, ela não consegue mais... que a gente precisa que ela fique bem fechada para o som sair adequadamente quando ela vibra, né? Que a gente faz ela vibrar quando o ar passa por ela. Na presbifonia, né, quando o paciente fica com uma idade mais avançada e ele não consegue fazer esse fechamento completo da prega vocal, então forma-se o que a gente chama de uma fenda. Nada mais é do que um buraquinho ali. Esse buraco, né, essa fenda que se forma, faz a voz ficar alterada. Então, a voz fica mais fraca. E aí, trabalhando exercícios, a pessoa tem uma tendência a ficar curada, a ficar ótima. Então, a gente recebe muitos pacientes mais velhos que estão aí entrando em quadro de presbifonia e em poucas sessões de fonoterapia eles recuperam por completo. No final, em dezembro, eu vou com meu filho assistir o show do Paul McCartney. E ele, com seus 80 anos, cantando, eu tenho certeza que ele tem uma equipe de fonoaudiólogos. Assim espero. Com certeza, sem dúvida. Porque senão ninguém aguenta cantar tanto tempo assim. Sim. E ele está aguentando. Vamos ver como é que vai ser nesse show. Espero que seja bom, mas isso não é à toa. Isso requer muito treinamento fonoterápico, com certeza. Né? Com certeza. Muita disciplina também, né? Diante de um órgão aí que é a laringe e a prega vocal, que é um instrumento de trabalho. Quem não cuida, uma hora vai aparecer, né? A gente vê muitos cantores que hoje estão mais velhos e que não têm a mesma performance. Né? Uma coisa é você não ter uma performance no palco de dançar, cantar, pular junto, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, não sei como ele está, não acompanho. Mas, assim, a gente vai vendo modificações, mas a voz se mantém. A voz se mantém forte, a articulação da fala, né, na hora do canto se mantém. Coisa que a gente vê em muitos cantores que não está acontecendo, né? Infelizmente, né? E me fala um pouco sobre a deglutição.
A gente, se quiser até colocar a imagem de volta da laringe, porque as pessoas não têm ideia, porque como a gente engole de uma maneira automática, né? A gente não faz nenhum curso para aprender a engolir, nada disso. É difícil entender que assim são envolvidos muitos músculos, né? Muitas estruturas para a deglutição. E a gente pode às vezes perder isso, dependendo se tiver algum problema, alguma doença neurológica, você pode perder essa automaticidade de engolir, não é isso? Sim. Sim. Porque a deglutição, como você falou, pra gente é automático. Então a gente não pensa para engolir, a gente não pensa para falar, a gente não pensa para soltar a nossa voz, né? Mas tudo é coordenado pelo nosso cérebro. Então, se acontece uma lesão no cérebro da pessoa, pode correr o risco de pegar a área que é responsável pela deglutição e a pessoa ficar com uma dificuldade para se alimentar e deglutir. Porque daí o cérebro não consegue mais mandar aquele comando, né? Não consegue mandar o comando ou para a língua fazer o movimento que ela tem que fazer para empurrar o alimento para trás, ou não consegue fazer o movimento de subir essa região aqui da laringe, da faringe, para proteger, né? E não deixar nada cair dentro do pulmão enquanto engole. Então, é muito comum, depois de uma lesão neurológica, pessoas apresentarem problemas para deglutir, para falar, para se comunicar, porque tudo isso que a gente conversou hoje é coordenado pelo cérebro. Os engasgos, né? E aí aparecem os engasgos, exatamente. E que no caso dos idosos é algo preocupante, né? Porque dependendo do engasgo, se for algum líquido para o pulmão, que seja em quantidade grande, pode levar à morte, né? Sim, sem dúvida. E em quantidade pequena, ela vai gerando pneumonias, e vai deixando o pulmão com problema, pulmão com fibrose, enfim, né? Vai trazendo uma série de alterações que no ao longo prazo também, não só no imediato, mas ao longo prazo. Ao longo prazo. Então, idosos, por exemplo, que estão com engasgos, às vezes é só uma falta de força muscular. Então, não é que o cérebro não está mandando a ordem, né? O cérebro manda a ordem para engolir, para fazer o movimento da língua, da mastigação. Mas como perdeu a força muscular em todo o corpo, perde também nessa região da boca, né? Nessa região do pescoço. Então, exercitar essa região já ajuda um idoso, por exemplo, a se alimentar melhor, a deglutir melhor e diminuir os riscos de uma provável pneumonia. Diferente de uma pessoa que tem uma alteração neurológica, uma pessoa que tem uma alteração teve um AVC, né, que é o derrame, ou teve um acidente, ou tem uma doença neurológica como uma doença de Parkinson, ou alguma outra doença neurológica, aí o cérebro não está mandando o estímulo que ele precisa para essa região de deglutição. E aí a pessoa pode ter uma lentidão no movimento da língua, não consegue enviar o alimento para trás e acaba engasgando, ou engasga e a tosse não é forte o suficiente para limpar e pode cair no pulmão e fazer pneumonia na hora. Isso é uma coisa que eu aprendi com você que eu achei bastante interessante no tratamento com a minha mãe, que enquanto ela tá tossindo bem, você fica tranquila, né? Então é até fortalecer esse reflexo da tosse, né? Isso. Que a tosse, depois que você me falou, eu fiquei pensando, é o que salva a gente, né? A força do diafragma, da musculatura intercostal, todo que faz todo esse Foley, né? Essa pressão para colocar a coisa para fora, salva a nossa vida. Se a pessoa não tosse e engasga, ela morre. A tosse salva. Exatamente. E acontece muito isso até, assim, em hospital, né? Então, eu já trabalhei em hospital, o paciente engasgou. Nossa, engasgou, não dá mais o alimento, não dá mais o líquido. Não, engasgou, mas está com uma tosse forte, protetiva, então não é um grande problema. O problema é quando não engasga e está, que a gente fala aspirando, né? Esse alimento caindo no pulmão, esse líquido caindo no pulmão aos poucos e ninguém está ouvindo, ninguém está percebendo. Aí esse é um grande problema. Aí também precisa de um trabalho de um fonoaudiólogo que seja especialista nessa área para que possa ver se está conseguindo engolindo bem ou não. E se não tiver, a gente faz ajustes, tanto de consistência alimentar, exercícios, para a pessoa conseguir ter segurança na hora da alimentação. E se isso não for possível, também somos nós, juntamente à equipe médica, que vai dizer, então precisa de uma sonda de alimentação, ou precisa de um outro recurso de alimentação, que é uma via, que não é mais a da boca, né? Então a gente que vai definindo isso junto com o médico da equipe. Sim, os espessantes que a Tati
mencionou aqui, para tentar, por exemplo, uma água, você coloca um pó e ela fica mais espessa e fica mais fácil para engolir, mais difícil de engasgar, certo? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas acham que o líquido é mais fácil de engolir, mas não, o líquido é o mais difícil. A gente precisa ter uma destreza, né, uma organização do neurológica muito boa para conseguir segurar a água na boca e engolir, que, como a gente falou no começo, faz isso de forma automática, mas precisa. Se eu não tenho essa destreza, essa habilidade de segurar uma água na boca para engolir, o risco de eu engasgar ou aspirar, se eu não tenho condições boas, é enorme. Então, coloco um pozinho na água que é um espessante, que é próprio para isso, ele vai engrossar a água vai ficar grossa e a pessoa vai tomar mais facilmente. É indicado para todos os pacientes com dificuldade de deglutição? Não. Certos pacientes são indicados, outros pacientes não. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Mas, geralmente, o espessante é um produto que nos ajuda muito com esses pacientes. Sim. Para o pessoal entender um pouco melhor, é assim, aqui nessa imagem não está tão claro, mas a gente tem dois tubinhos, né? Um é a traqueia, que é para respirar, que vai para o pulmão, e o outro é o esôfago, que é para engolir, que vai para o estômago e etc, né? E a gente tem um divisor nessa área. A gente tem a epiglote, que vai fechar a área respiratória quando você quer engolir e vai fechar a área digestiva quando você quer respirar. O que é o engasgo? É a confusão disso, né? De não ir para um lado nem para o outro, ou de respirar e o ar ir para o estômago, ou de deglutir esse alimento, esse líquido, ir para o pulmão. Então, engasgar é isso, gente. É coisa indo errado para o lado errado, né? Exatamente. Aliás, coisa certa indo para o lado errado, né? É igual a gente, né? Qualquer pessoa, você está comendo. Se você, por algum motivo, deu uma risada, ou se desconcentrou ali do momento da alimentação, ou comeu muito rápido, você pode engasgar, né? E esse engasgo, ele é o quê? Uma proteção. Então, caiu no lugar errado, opa... Acorda que eu preciso tossir e limpar para não deixar cair no meu pulmão. Então, a nossa tosse, ela vem antes do alimento cair no pulmão, né? Tá passando perto, o corpo já nos alerta que alguma coisa errada tem. E você vai tossir até você limpar. E muitas vezes a gente fica até com aquela sensação de que o alimento ainda tá no lugar errado, mas não tá, porque a nossa tosse, ela é forte o suficiente para não deixar ficar parado no lugar errado. Agora, de uma pessoa que tem uma alteração neurológica, aí muda de figura, né? Porque pode cair no lugar errado e ela não conseguir limpar e isso escorre para o pulmão. Daí é o grande perigo, né? Sim. E engasgos matam, né? A gente vê isso, inclusive, porque se a pessoa não tem ela mesma a força do diafragma para colocar para fora aquilo que está engasgando, muitas vezes a gente acaba salvando uma criança Sim. ou até um idoso com aquela manobra de Heimlich, né? Eu não sei, depois a gente pode até colocar aí algum vídeo que mostre isso, porque não é tão simples de mostrar, mas salva vidas. Isso é uma coisa que eu acho que devia ser ensinado na escola, né? Porque quantas crianças já perderam a vida que a gente ouve falar por causa de um engasgo, vamos lá, tomate cereja, uva. Antigamente eles tentavam matar a gente com aquela balinha soft, né? Mas no meu caso eles tentaram mesmo, mas eu sobrevivi. Que ela é perigosa. Ela escorrega, né? Ela parece uma hemácia, assim, né? E assim, a manobra, que depois a gente grava a parte ou coloca algumas imagens, mas é simplesmente você ajudar a pessoa a fazer aquele movimento de tosse. Isso. Se ela mesma não está conseguindo, você vem por trás e pressiona o estômago e faz a criança, ou nesse caso o adulto, que a criança, se ela for pequenininha, mais a gente faz no colo, né? Batendo nas costas, assim. E isso salva vidas. A gente vê na internet, vira e mexe, eu recebo vídeo disso. Eu fico horrorizado, porque até aparecer uma pessoa que tem essa noção e que ajude, demora às vezes, né? Não, com certeza. Já vi muitos pacientes, né? Sufocado, ter que chamar o SAMU e não dá tempo do SAMU chegar. Porque está sufocado, idoso, né? Com certeza, porque não tem quem faça isso em casa, muitas vezes, ou na hora também que a pessoa está engasgada, sufocada, muita gente tenta enfiar o dedo na boca da pessoa, e é pior, porque você empurra o alimento muitas vezes para mais para baixo, ou às vezes você provoca um vômito, enfim, não é a manobra adequada colocar o dentro da boca, mas no desespero de você querer salvar, é o que você pensa. Né? Sim. Então, realmente, eu também acho que devia ser mais divulgado esse tipo de socorro, né? Que qualquer pessoa pode aprender e fazer, tanto
essa manobra para adulto, quanto a manobra para bebê, para criança, porque também já vi diversos bebês sufocados e perder a vida por causa disso com leite. Com leite, com né? leite, com leite. Porque o idoso, a pessoa adulta, ela vai sufocar se for um pedaço de carne, um pedaço de alimento, né? Porque a água a gente não bebe numa quantidade tão grande assim. Agora, o bebê não, o bebê, a laringe, né? O que a gente estava explicando aqui, é tudo tão pequenininho que qualquer quantidade mínima de leite pode sufocar se cair no lugar errado. Eu, como atendi muito tempo em pronto atendimento pediátrico, já vi casos, infelizmente, que foram a óbito. E virou uma paranoia minha depois que meus filhos nasceram. Eu não queria saber de nada, eu só queria saber se estava um pouquinho inclinado, que aliás é uma dica, às vezes, para aquela criança que tem muito refluxo, né? Inclinar um pouquinho o berço para evitar esse refluxo e, preferencialmente, deixar ele deitado de lado. Sim, né? Eu sempre fiz isso com meu filho. Vira uma paranoia nossa, né? Que eu não quero que vocês fiquem paranoicos, mas um pouquinho de paranoia pode ser bom para salvar, né? É o cuidado, né? Não pode virar paranoia, mas tem que ter um cuidado. Não pode deixar a mamãe colocar no berço de qualquer jeito, logo em seguida. Principalmente quem tem refluxo, né? Principalmente bebê que tem refluxo. Exatamente, porque o refluxo no bebê, ele pode subir de uma forma tão forte que aí ele inunda toda essa região que você explicou, que é da laringe, e aí não tem o que fazer, ele não vai conseguir tossir forte, se salvar, até porque ele está deitado, né? Sim, então, e o leite já foi para o pulmão e isso é o que é? Um afogamento, né? Sim, sim. É um afogamento triste, né? Não gosto nem de falar isso, porque eu começo a lembrar, aí a gente pega muitos pais que não têm informação nenhuma sobre isso, é muito complicado. Então, fica aí o recado, tá? Esse recado é importante, principalmente se o seu filho tem refluxo. E o que mais que você gostaria de falar? Eu não sei se tem dúvidas, a gente não está ao vivo aqui, mas a gente, quem sabe nas próximas, para as pessoas mandarem dúvidas, mas eu acredito que hajam bastante dúvidas e às vezes aquelas que a gente menos imagina, né? Sim. Os pacientes me perguntam coisas que eu falo assim, nossa, nem tinha pensado nisso, mas que bom que você perguntou, porque agora até vou ver a coisa de uma outra perspectiva, né? Com certeza. Eu acho que se tiverem dúvidas, a gente pode marcar uma outra entrevista e a gente conversa novamente. Sim, né, sim. sobre tudo isso. Vai ser um prazer ter de novo aqui essa conversa com você, Tati. Tá Obrigada, bom? Viu, pelo convite. Obrigado você. Então, você corta, você edita depois? Tem que editar, né? Por favor, né? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam pra gente, vai ser um prazer responder. Escrevam também se vocês querem algum outro tipo de especialidade que a gente ainda não trouxe para cá, para que a gente possa trazer cada vez mais informações como essa, de qualidade, para você.